A voz da menina ecoou pelo estacionamento como uma sirene. Não liguem as motos. Não liguem as motos. 6 Hells Angels se viraram, com os coletes de couro brilhando sob o sol da Califórnia, enquanto uma criança de 5 anos com tênis grandes demais apontava freneticamente para as motos deles. Atrás dela, uma mulher com ar exausto congelou de horror. Não se grita com motociclistas. Todos sabem disso. Mas a criança tinha visto algo. Um homem agachado junto às motos. Algo metálico a brilhar na sua mão. Quando verificaram, ficaram com o sangue gelado. Os cabos dos travões estavam cortados em 3 motos. Todas teriam batido a alta velocidade na autoestrada. A menina tinha lhe salvado a vida. E agora alguém queria garantir que ela se arrependeria. O sol do final da tarde batia forte no Fairmount Park, com aquela intensidade particular que só o sul da Califórnia poderia proporcionar. Em setembro, Sarah Mitchell sentou-se num banco desgastado, com o telemóvel apoiado no colo, enquanto procurava vagas de emprego pela terceira vez naquele dia. Aos 28 anos, ela imaginava que sua vida seria diferente, mais estável, menos desesperadora. O aviso de despejo dobrado na bolsa era um peso constante, uma guilhotina de papel prestes a cair em 14 dias. Mãe, olha! Lily, de 5 anos, chamou do parque infantil, seus cachos escuros balançando enquanto ela navegava pelas barras com concentração determinada. Sarah olhou para cima, forçou um sorriso e deu um sinal de positivo para a filha. Os tênis gastos de Lily, 2 números maiores, comprados na Goodwill no mês passado, tornavam seus movimentos desajeitados. Mas o rosto da menina irradiava pura alegria. Sarah voltou ao seu telemóvel. Empregada de mesa, salário mínimo, trabalhadora de armazém, turno da noite, vendedora, a tempo parcial. Nada que cobrisse a renda e a creche. Nada que as tirasse do buraco em que o ex-marido as tinha deixado quando desapareceu há 18 meses, levando as suas poupanças e deixando para trás uma montanha de dívidas em seu nome. O rugido das motos interrompeu os seus pensamentos. A cabeça de Sarah se ergueu instintivamente, o radar de mãe em alerta máximo. 6 motos entraram no estacionamento adjacente ao parque, o cromado refletindo a luz do sol como espelhos. Mesmo à distância, ela podia ver os emblemas característicos nos coletes de couro dos motociclistas, caveiras e asas. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas sabia que significavam problemas. Hells Angels. O coração de Sarah disparou. Ela levantou-se imediatamente e gritou: Lily, querida, hora de ir. A sua filha era famosa por ouvir seletivamente quando estava a divertir-se, mas o tom de Sarah deve ter chamado a atenção, porque Lily virou a cabeça na sua direção. Os motociclistas desmontaram, rindo entre si. Não pareciam particularmente ameaçadores. Apenas homens de meia idade vestidos de couro e jeans, alguns com fios grisalhos na barba. Mas Sarah tinha crescido em Riverside. Ela conhecia a reputação deles. Ela conhecia as histórias. Mais 5 minutos, implorou Lily, pendurada de cabeça para baixo numa barra. Agora, querida. A voz de Sarah tinha um tom que fez Lily ficar triste, mas a menina obedeceu, descendo para as lascas de madeira abaixo e caminhando em direção à mãe. Os motociclistas espalharam-se pelo estacionamento, formando um círculo irregular enquanto conversavam. Um deles, um homem enorme com barba trançada e braços cobertos de tatuagens desbotadas, tirou um maço de cigarros. Outro, mais magro e mais velho, com a cabeça raspada, apontava para algo no seu telemóvel, mostrando aos outros. Eles pareciam relaxados, inofensivos, apenas pessoas a fazer uma pausa. Sarah agarrou a mão de Lily, pronta para guiá-la em direção ao Honda Civic surrado estacionado do outro lado do estacionamento. Foi então que ela percebeu o outro homem. Ele estava a 50 metros de distância, parcialmente obscurecido por um grupo de eucaliptos na beira do estacionamento. Com cerca de 20 e poucos anos, talvez 30 e poucos, vestia uma camiseta preta simples e jeans. Nada de extraordinário nele, exceto pela maneira como olhava por cima do ombro enquanto se agachava ao lado de uma das motos. Algo em sua postura despertou a desconfiança de Sarah, a qualidade furtiva de seus movimentos, a tensão em seus ombros. Ela diminuiu o passo, observando o homem tirar algo do bolso. Ferramenta, faca. A essa distância, ela não conseguia distinguir. Ele se abaixou ainda mais, movendo o braço com movimentos rápidos e deliberados perto da roda dianteira da moto. Mãe, você está apertando, reclamou Lily, puxando a mão dela.
Sarah afrouxou o aperto, mas não soltou. Ela deveria continuar andando. Deveria levar Lily para o carro e ir embora. O que quer que estivesse acontecendo não era da conta dela. Não era problema dela. Ela já tinha problemas suficientes. Mas o comportamento do homem era errado. Tudo nele gritava que era errado. Ele endireitou-se de repente, olhou à sua volta novamente e depois passou para a próxima moto da fila. A mesma postura agachada, o mesmo olhar furtivo, os mesmos movimentos rápidos. Lily, sussurrou Sarah, puxando a filha para mais perto. Fica ao meu lado. Está bem. Por quê? O que se passa? Nada, querida. Fica perto de mim. Agora estavam paralelas aos motociclistas, talvez a 10 metros de distância. O grupo ainda estava absorto na conversa, completamente alheio ao homem que se movia pela fila de motos. A mente de Sarah disparou. Deveria gritar um aviso? E se estivesse errada? E se ele fosse um amigo fazendo manutenção? Mas amigos não se moviam assim. Amigos não ficavam olhando por cima do ombro como criminosos. O homem terminou com a segunda moto e passou para a terceira. Desta vez, Sarah viu o brilho de metal na mão dele. Algum tipo de ferramenta de corte. Talvez um alicate. Ela prendeu a respiração. Aquilo não era manutenção. Era sabotagem. Lily de repente se soltou do seu aperto e começou a correr. Não para longe, mas em direção aos ciclistas. O estômago de Sarah deu um salto. Lily, não. Mas a sua filha já estava na beira do estacionamento. A sua vozinha gritava com uma clareza surpreendente. Não liguem as vossas motos! Não liguem as vossas motos! Os motociclistas viraram-se todos ao mesmo tempo. 6 pares de olhos focados na menina pequena, com tênis grandes demais. O homem barbudo e corpulento deu um passo à frente, sua expressão mudando de surpresa para algo mais suave. Olá, pequenina. O que é isso agora? Sarah correu atrás da filha, seu coração batendo tão forte que ela achou que poderia quebrar uma costela. Ela alcançou Lily e a puxou para trás, gaguejando. Desculpa, ela não teve intenção. Há um homem mau. Lily interrompeu, apontando para além dos motociclistas, em direção às árvores de eucalipto. Ele está a cortar as vossas motos. Eu vi-o. Ele está a fazer coisas más. As expressões dos motociclistas mudaram instantaneamente. A suavidade evaporou-se, substituída por algo mais duro, mais perigoso. O homem careca moveu-se primeiro, os olhos seguindo o dedo apontador de Lily. Onde? Perto das árvores, Sarah ouviu-se dizer, com a voz mais firme do que se sentia. Havia um homem, cabelo escuro, camisa preta. Ele estava agachado perto das vossas motos com algum tipo de ferramenta de corte. Ele trabalhou em pelo menos 3 delas. O gigante barbudo já estava a mover-se, o seu corpo enorme cobrindo o terreno com uma velocidade surpreendente. 2 outros seguiram-no, espalhando-se à medida que se aproximavam das motos. O homem junto às árvores deve tê-los visto a aproximar-se porque de repente começou a correr em direção ao outro lado do parque de estacionamento, onde estava um sedã cinzento indefinido com o motor ligado. Verifiquem as motos. O homem corajoso gritou. Marcus Chase, anota a matrícula daquele carro. 2 motociclistas separaram-se, correndo em direção à rua enquanto o sedã saía do parque de estacionamento com um guincho. Os outros convergiram para as motos, ajoelhando-se para as inspecionar. Sarah agarrou Lily contra as suas pernas, sem saber se devia correr ou ficar paralisada. O gigante barbudo endireitou-se da primeira moto, com o rosto sombrio de raiva. Os cabos dos travões. O Clapton cortou os cabos dos travões. Ele moveu-se para a segunda moto. Esta também, depois a terceira. Jesus Cristo. Todas as 3. O homem careca aproximou-se de Sarah e Lily lentamente, com as mãos visíveis e não ameaçadoras, mas os olhos intensos, o tipo de intensidade que vem de anos a ler ameaças e a calcular riscos. Senhora, preciso que me diga exatamente o que viu. Tudo. Sarah engoliu em seco. Lily pressionou-se contra o lado da mãe, subitamente consciente de que a sua ação corajosa as tinha envolvido em algo muito maior do que uma tarde no parque infantil. Eu vi-o agachado junto às vossas bicicletas há cerca de 5 minutos. Ele tinha algo na mão. Parecia um alicate ou algo semelhante. Ele estava a olhar em volta, verificando se alguém estava a observar. Ele foi a 3 bicicletas, talvez 4. Trabalhou rápido, talvez 30 segundos em cada uma. Viste o rosto dele claramente? Não claramente. Entre 25 e 30 anos,
cabelo escuro, baixo, barbeado e constituição física média. Nada distintivo. O homem acenou com a cabeça lentamente, processando a informação. Então, o seu olhar caiu sobre Lily e algo na sua expressão suavizou-se. Ele agachou-se ao nível dela, tornando-se menor, menos ameaçador. És uma menina muito corajosa. Como te chamas? Lai, sussurrou ela. Lily é um nome bonito. Sou o Hank. Ele estendeu uma mão enorme e cheia de cicatrizes. Lily olhou para Sarah, que acenou levemente com a cabeça. Lily apertou a mão dele com as duas mãos. Salvaste vidas hoje, Lily. Compreendes isso? Se tivéssemos ligado aquelas motos sem saber que os travões estavam cortados, ele não terminou a frase. Mas a imaginação de Sarah preencheu as lacunas. Acidentes a alta velocidade, corpos a deslizar pelo asfalto. Morte. Eu só vi o homem mau, disse Lily suavemente. A mamã diz sempre para contar a verdade sobre as coisas más. O rosto marcado de Hank abriu-se num sorriso genuíno. A tua mamã é uma mulher inteligente. Ele levantou-se, concentrando-se novamente em Sarah. Devemos muito a vocês dois. Não nos devem nada. Eu só... Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Outro motociclista interrompeu, juntando-se a eles. Este era mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, com olhos inteligentes e uma cicatriz na sobrancelha esquerda. A maioria das pessoas teria ido embora. Não queria se envolver. Vocês ficaram. A vossa filha falou. Isso não é pouca coisa. As mãos de Sarah tremiam, provavelmente a adrenalina a baixar. Devemos ir. Vocês têm coisas para resolver. Conseguiram as matrículas? Hank chamou os dois motociclistas que voltavam da rua. Parcial, respondeu um deles. Nissan Altea cinzenta com matrículas da Califórnia, começando com 7K qualquer coisa. Seguindo para leste na Van Buren. Hank pegou o telemóvel e já estava a discar. Sim, sou eu. Temos uma situação no Fairmount Park. Alguém cortou os cabos dos travões de 3 motos. Preciso que verifique uma matrícula parcial. Ele afastou-se, baixando a voz. O motociclista mais jovem, com a cicatriz, virou-se para Sarah. Sou o Deacon, vice-presidente do clube. Olhe, sei que isto é intenso, mas vamos precisar do seu depoimento. A polícia vai querer saber o que viu. A polícia? A voz de Sarah saiu mais alta do que pretendia. Alguém tentou matar-nos. Sim, a polícia. A expressão de Deacon suavizou-se ao ver o seu desconforto óbvio. Não está em apuros. É uma testemunha que salvou vidas. Sarah olhou para Lily, que agora que o perigo imediato tinha passado, estudava as motos com curiosidade descarada. Faltam 14 dias para o despejo, uma procura de emprego sem resultados, e agora isto, envolvida com um clube de motociclistas e qualquer que seja a violência que levou alguém a sabotar as suas motos. Mas as palavras de Lily ecoavam na sua mente. A mamã sempre diz para contar a verdade sobre as coisas más. Ela ensinou isso à filha, e agora ela tinha que viver isso. Está bem, disse Sarah baixinho. Vamos ficar. Vamos contar o que vimos. Hank voltou, colocando o telemóvel no bolso. A polícia está a caminho, a 10 minutos daqui. Ele estudou Sarah com aqueles olhos calculistas, vendo algo que ela não tinha a certeza se queria que ele visse. As roupas gastas, o cansaço no rosto, o desespero que ela tentava tanto esconder. Tens algum lugar onde precisas estar? Não, estamos bem. Tens fome? Há uma lanchonete a 2 quarteirões daqui. Roses, os melhores hambúrgueres de Riverside. Quando Sarah hesitou, ele acrescentou, por nossa conta, é o mínimo que podemos fazer enquanto esperamos pelos uniformizados. Lily puxou a mão de Sarah. Podemos, mamã? Por favor. Sarah olhou para os 6 motociclistas, para os seus casacos de couro e rostos marcados por cicatrizes, para as motocicletas com os cabos dos travões cortados que poderiam tê-los matado. Pensou no sedã cinzento a acelerar e em quem quer que tivesse enviado aquele homem para cometer o assassinato. Pensou na sua conta bancária vazia, nos 2 sapatos grandes da filha e no aviso de despejo na sua bolsa. E, de alguma forma, impossivelmente, ouviu-se dizer, está bem, só enquanto esperamos pela polícia. O sorriso de Hank era genuíno, caloroso de uma forma que não combinava com o seu exterior intimidante. Ótimo. O Roses faz um batido de chocolate delicioso. A sua filha gosta de chocolate? Os olhos de Lily arregalaram-se. Eu adoro chocolate.
Enquanto caminhavam em direção às motos, os motociclistas discutiam quais motos poderiam andar com segurança. Lily tagarelava animadamente sobre o batido, e Sarah tentava processar o que acabara de acontecer. Ela não conseguia se livrar da sensação de que sua vida acabara de dar uma guinada brusca. Se essa guinada a levaria a um lugar melhor ou mais perigoso, ela não tinha ideia. Mas quando Hank colocou Lily nos ombros para que ela pudesse ver o pôr do sol sobre as montanhas de San Bernardino, fazendo-a rir de alegria, Sarah sentiu algo que não sentia há meses. Não era bem esperança, ainda não, mas talvez o início dela. O Rose's Diner ocupava um terreno de esquina na Magnolia Avenue, com seu letreiro de neon retrô a piscar suavemente no início da noite. O interior não tinha mudado desde 1987, a julgar pelas fotografias desbotadas nas paredes, os bancos de vinil vermelho, o chão xadrez preto e branco e uma jukebox que provavelmente ainda funcionava se lhe colocassem moedas. Sarah sentou-se numa cabine, mantendo Lily perto dela, enquanto os 6 motociclistas ocupavam as mesas ao redor. Os outros clientes, um jovem casal, um senhor idoso a beber café no balcão, uma família com 2 adolescentes, ficaram em silêncio quando os Hells Angels entraram. Os olhos seguiam-nos com desconfiança. A mãe dos adolescentes puxou os filhos para mais perto. Sarah compreendeu a reação. Ela própria a tinha sentido uma hora antes. Medo do desconhecido. Medo da reputação. Mas agora, observando Hank tirar cuidadosamente o seu casaco de couro antes de se sentar. Observando Deacon segurar a porta para uma mulher mais velha que entrava atrás deles. Observando outro motociclista, chamado Razor, com base no nome bordado no seu casaco, puxar uma cadeira para a sua própria mãe, que aparentemente os tinha encontrado ali. Sarah viu algo diferente, algo mais complexo. "Menina Lily", disse uma voz retumbante. Sarah olhou para cima e viu uma mulher na casa dos 60 anos, de ombros largos e vibrante, com cabelos grisalhos presos num coque e rugas de expressão ao redor dos olhos escuros. "Qualquer amigo do clube é meu amigo. Sou Rosa. Este lugar é meu. O que posso lhe servir, querida?" Lily olhou para Sarah em busca de permissão. Depois disse timidamente: "Um milkshake de chocolate. Já está saindo. E para cima, mamã. Só café, por favor. Preto." Os olhos perspicazes de Rose avaliaram Sarah num piscar de olhos, os sapatos gastos, a bolsa barata, a tensão nos ombros. "Precisa de mais do que café. Quando foi a última vez que comeu?" "Estou bem, a sério." "2 hambúrgueres", anunciou Rosa, sem admitir discussão. "Batatas fritas, batido para a pequena, café para si, e vou trazer tarte depois, quer queira, quer não." Ela virou-se para Hank. "Vocês, rapazes, não se metam em confusões." "Estamos a tentar", resmungou Hank. "Alguém está a tornar isso difícil." A expressão de Rose escureceu. "Ouvi rumores." Ela abanou a cabeça. "O mundo está a enlouquecer. Tem sorte que este anjinho estava a prestar atenção." 2 carros patrulha do Departamento de Polícia de Riverside entraram no estacionamento com as luzes apagadas, mas a sua presença era inconfundível. 2 policiais entraram, um mais velho, na casa dos 50 anos, com as têmporas grisalhas e a aparência desgastada de um polícia de carreira, e o seu parceiro mais jovem, talvez com cerca de 30 anos, com energia nervosa, olhos que não paravam de olhar para os motociclistas. "Hank", disse o policial mais velho, com um tom neutro, mas não hostil. "Recebemos uma chamada sobre vandalismo. Tentativa de homicídio, detetive Morrison", corrigiu Hank. "Alguém cortou os cabos dos travões de 3 das nossas motos enquanto estávamos estacionados no Fairmount Park. Esta jovem senhora e a sua filha testemunharam o suspeito." A atenção de Morrison voltou-se para Sarah. Ela sentiu-se a ser avaliada, categorizada, julgada da maneira que os policiais fazem: vítima, testemunha ou perpetradora. "Senhora, sou o detetive Morrison. Este é o agente Chain. Pode me contar o que viu?" Sarah recontou a história novamente, mais lentamente desta vez, com Chain tomando notas. Lily tomou um gole do seu batido, já entregue por Rosa em tempo recorde, e observou o processo com os olhos arregalados. Morrison fez perguntas para esclarecer detalhes, como a hora aproximada, a descrição física, a direção em que a Alima cinzenta se dirigia, se ela tinha visto o rosto do suspeito com clareza suficiente para fazer um retrato falado.
Acho que não, admitiu Sarah. Ele estava muito longe e mantinha a cabeça baixa, mas eu reconheceria o seu físico, os seus movimentos, a forma como ele ficava a olhar por cima do ombro. Morrison acenou com a cabeça, fechando o seu bloco de notas. Precisaremos de um depoimento oficial na esquadra, mas por agora isto é suficiente, disse ele, virando-se para Hank. Alguma ideia de quem poderia querer atacar vocês? A expressão de Hank ficou cuidadosamente impassível. Temos as nossas suspeitas. Isto está relacionado com os Riverside Riders. Pode ser. Morrison suspirou. Hank, preciso que trabalhe conosco nisto. Se há uma guerra a fermentar, não há guerra, interrompeu Deacon suavemente. Alguém está a testar os limites, a fazer uma declaração. Vamos lidar com isso internamente. É disso que tenho medo. Morrison esfregou as têmporas. Olha, eu entendo. Vocês têm o vosso código. Mas quebrar linhas não é uma declaração. É tentativa de homicídio. Várias acusações. Se alguém estiver a escalar, vamos manter isso sob controle, disse Hank com firmeza. Não queremos que civis sejam feridos, assim como vocês. Morrison não parecia convencido, mas também parecia cansado. O tipo de cansaço que vem de anos tentando controlar a violência em uma cidade onde a dinâmica das gangues muda como areia. Mantenha-me informado. E, pelo amor de Deus, verifique as suas motos antes de andar nelas. Todas elas. Não apenas as 3 que foram atingidas. Depois que a polícia foi embora, Rosa chegou com uma bandeja cheia de comida. Os hambúrgueres eram enormes, suculentos, o tipo de refeição que Sarah não comia há meses, porque parecia um desperdício gastar dinheiro com qualquer coisa além do sustento básico. Os olhos de Lily se arregalaram. Posso mesmo comer tudo isto? Ela sussurrou. Cada mordida, disse Rosa calorosamente. Uma menina em crescimento precisa de força. Sarah cortou o hambúrguer de Lily em pedaços mais fáceis de comer. O seu próprio estômago roncava, apesar de ela ter afirmado anteriormente que não estava com fome. A primeira dentada foi divinal. Carne perfeitamente temperada, queijo derretido, alface crocante. Ela não tinha percebido o quanto tinha vivido à base de ramen e sanduíches de lojas de $1, até que comida de verdade chegou ao seu organismo. Hank tinha se mudado para uma mesa diferente para fazer chamadas, com a voz baixa e urgente. Os outros motociclistas comiam em relativo silêncio, a camaradagem descontraída de antes substituída por algo mais difícil, mais focado. Eles estavam a planear, a traçar estratégias. Deacon sentou-se na mesa de Sarah, em frente a ela e Lily. Colocou um biscoito de chocolate no prato de Lily. Do estoque pessoal de Rose, não conte aos outros clientes. Lily sorriu. Obrigada. De nada, pequena heroína. A atenção de Deacon voltou-se para Sarah. Preciso perguntar uma coisa e quero que seja sincera comigo. Há algum motivo para alguém querer magoar você ou sua filha? A mão de Sarah congelou a meio caminho da chávena de café. O quê? Não, por que você perguntaria isso? Porque você testemunhou um crime grave contra pessoas que têm inimigos. Esses inimigos podem decidir sua responsabilidade. A comida no estômago de Sarah transformou-se em chumbo. Ela não tinha pensado nisso, não tinha considerado essa possibilidade. Está a dizer que estamos em perigo? Estou a dizer que é uma possibilidade que precisamos de levar a sério. A voz de Deacon era gentil, mas firme. O tipo que cortou a nossa linha de sutiã viu a área. Ele pode não ter te registrado naquele momento, mas se for meticuloso, se voltar atrás e pensar nos ângulos e nas testemunhas, precisas de ter cuidado. Não preciso, não temos para onde ir. As palavras saíram antes que Sarah pudesse impedi-las. Estamos... Ela olhou para Lily, que estava concentrada no biscoito, e baixou a voz. Estamos prestes a ser despejadas. Não tenho família aqui. Ninguém que pudesse nos acolher. A expressão de Deacon não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Compreensão, talvez? Ou pena? Sarah odiava pena. E o pai da menina faleceu. Há 18 meses, sem contato. Deacon ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então ele disse, dê-me um segundo. E saiu da cabine, indo até onde Hank estava a terminar a sua ligação telefônica. Sarah observou-os conversar, com as cabeças inclinadas, ocasionalmente olhando em sua direção, o peito apertado por uma ansiedade familiar. A vulnerabilidade de estar à mercê de outra pessoa, de precisar de ajuda que não poderia retribuir.
Ela passou toda a sua vida tentando ser autossuficiente, para nunca depender de ninguém, depois de ver a série de namorados decepcionantes da sua mãe esvaziar a conta bancária e o seu ânimo. Lily puxou a sua manga. Mamã, os homens maus estão a vir atrás de nós? O coração de Sarah se partiu. Ela puxou a filha para perto, beijando o topo da sua cabeça. Não, querida, ninguém vai magoar-te. Prometo. Era uma promessa que ela não tinha ideia se poderia cumprir. Hank e Deacon voltaram juntos. O corpo enorme de Hank mal cabia na cabine quando se sentou ao lado de Deacon, fazendo a mesa ranger sob o seu peso. Sarah, começou ele com uma voz surpreendentemente gentil para um homem tão grande. Temos um problema e precisamos de falar sobre isso com franqueza. Ok, disse ela cansada. Vocês salvaram as nossas vidas hoje. Não é exagero. Se tivéssemos ligado as motos sem verificar, pelo menos um de nós estaria morto agora. Talvez mais. Isso cria uma dívida no nosso mundo. Uma grande dívida. Não me devem nada. Só fiz o que ninguém fez, interrompeu Hank. Fiz e agora estou potencialmente exposto por causa disso. Isso é da nossa responsabilidade. Deacon inclinou-se para a frente. O clube tem recursos, casas seguras, pessoas que podem ficar de olho. Até descobrirmos quem está por trás disso e neutralizarmos a ameaça, podemos garantir que tu e a Lily estejam protegidos. Sarah abanou a cabeça imediatamente. Não posso aceitar isso. Eu não... Mal vos conhecemos. Sabes, somos pessoas cujas vidas tu salvaste, disse Hank simplesmente. E não vamos deixar que nada te aconteça por causa disso. Não posso retribuir. Mal consigo, a voz de Sarah falhou ligeiramente. Ela respirou fundo. Mal consigo manter um teto sobre as nossas cabeças. Não estamos a pedir que pagues, disse Hank. Isto não é uma transação. É a coisa certa a fazer. Sarah olhou para esses homens, esses fora da lei, esses membros de um clube com uma reputação temível, e viu algo que não esperava ver. Preocupação genuína. Um código de honra que existia fora da sociedade normal, mas que não era menos real por isso. Preciso pensar sobre isso, disse ela finalmente. É justo, Deacon deslizou um cartão de visita pela mesa. O meu número. Ligue a qualquer hora do dia ou da noite se algo parecer errado. Se alguém estiver a vigiá-la, se vir o homem do parque novamente, qualquer coisa. Sarah pegou o cartão com os dedos a tremerem ligeiramente. Rosa apareceu com fatias de torta de maçã, colocando-as na mesa com a sua eficiência habitual. Está tudo bem aqui? Está quase, disse Hank. Ele olhou para Lily, que estava a comer metodicamente o seu biscoito, um pedaço de chocolate de cada vez. Ei, Lily, já andaste de carro com escolta policial? Os olhos de Lily arregalaram-se. Não. Bem, hoje à noite vais ter uma. Vamos mandar 2 irmãos seguirem-te até casa, para garantir que chegas bem. Eles vão ficar estacionados lá fora por um tempo, só para garantir. Como guarda-costas? Perguntou Lily, encantada. Exatamente como guarda-costas. Sarah queria protestar, mas a parte prática do seu cérebro, a parte que a mantivera ela e a Lily vivas durante 18 meses de desastre financeiro, reconheceu a sabedoria disso, se houvesse mesmo uma pequena chance de elas estarem em perigo. Tudo bem, disse ela baixinho. Só por esta noite. Só por esta noite, concordou Hank, embora os seus olhos sugerissem que ele estava a pensar em um prazo mais longo. Terminaram a refeição num estranho silêncio companheiro. Lily, exausta da agitação do dia e com o estômago cheio, encostou-se ao lado de Sarah. O restaurante estava mais cheio agora, com o rush do jantar em pleno andamento, e os outros clientes tinham relaxado com a presença dos motociclistas. Um dos adolescentes até se aproximou de Razor para perguntar sobre a sua moto, e Razor respondeu pacientemente às perguntas sobre motores e cromados. Quando finalmente saíram, o sol já tinha se posto completamente, deixando Riverside pintada em tons de laranja de lâmpadas de sódio e azul neon. 2 motociclistas, os mais jovens que Hank chamara de Marcus e Chase, seguiram o Honda Civic de Sarah em formação, suas motos flanqueando-a como guardas de honra. Sarah dirigia com cuidado, hiperconsciente da presença deles, de Lily cochilando no banco de trás, do cartão de visita no bolso queimando como uma marca. Ela morava num complexo na periferia de Riverside, o tipo de lugar onde a pintura descascava, os aparelhos de ar-condicionado faziam barulho e a polícia aparecia com frequência por causa de disputas domésticas.
O aluguer era de R$ 1.200 por mês, o que poderia muito bem ser os US$ 12.000, dada a sua capacidade de pagá-lo. Marcos e Chase estacionaram as suas motos em vagas para visitantes visíveis da unidade de Sarah no térreo. Um deles acenou para ela. Estamos aqui para te proteger. E Sarah sentiu algo relaxar no peito. Não era exatamente segurança, mas a certeza de que, pelo menos por uma noite, ela não estava sozinha. Dentro do apartamento apertado, Sarah ajudou Lily a vestir o pijama e a colocou na cama de solteiro que elas dividiam. Mamã, sussurrou Lily. Vamos ficar bem? Sarah afastou os cachos da testa da filha. Sim, querida, vamos ficar bem. Gosto do Hank, da Rosa e do Batido. Eu também. Agora são nossos amigos? Sarah fez uma pausa. Eram. Um clube de motociclistas e uma mãe solteira em dificuldades poderiam realmente formar algum tipo de ligação duradoura? Parecia impossível, até ridículo. Mas então ela pensou em Hank agachando-se ao nível de Lily, na preocupação genuína de Deacon, na bondade sincera de Rose. Pensou nos homens que poderiam ter ido embora, que poderiam ter deixado outra pessoa lidar com o problema, mas que, em vez disso, garantiram que ela e a Lily fossem alimentadas e ficassem em segurança. Talvez, disse Sarah baixinho. Talvez sejam. Lily sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos, a sua respiração acalmou e ela adormeceu. Sarah foi até a janela e espreitou por entre as persianas baratas. Os dois motociclistas ainda estavam lá, um encostado na sua moto, o outro sentado no meio-fio, vigiando-as, protegendo-as. Ela pegou o cartão de visita de Deacon e estudou o número. Amanhã ela teria que tomar decisões. Amanhã ela teria que enfrentar a realidade, o despejo, a procura de emprego, a matemática impossível da sobrevivência. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Sarah Mitchell sentiu que alguém a apoiava. 3 dias se passaram com uma calma incomum. Sarah foi a uma entrevista de emprego em um armazém. Não conseguiu o emprego. Ela conversou com o senhorio, recebeu uma palestra sobre responsabilidade e um lembrete de que o processo de despejo começaria em 11 dias. Ela fez sanduíches de manteiga de amendoim para Lily, leu os livros da biblioteca e tentou fingir que tudo estava normal. Marcos e Chase se revezavam em turnos do lado de fora do apartamento. Às vezes eram eles, às vezes outros motociclistas. Um homem grisalho chamado Ace, um rapaz surpreendentemente jovem chamado T-Bone, que não devia ter mais de 25 anos. Eles nunca batiam à porta, nunca invadiam, apenas mantinham a sua presença. Outros moradores do complexo notaram. A senhora Chen, do andar de cima, perguntou se Sarah estava com problemas. Um adolescente 2 portas abaixo tirou fotos com o telemóvel. No quarto dia, Deacon apareceu às 10 horas com um ar sério. Precisamos de conversar, disse ele quando Sarah abriu a porta. Posso entrar? Sarah olhou para Lily, que estava a colorir na mesa da cozinha. Claro. Deacon entrou no pequeno apartamento, os olhos automaticamente a examinar tudo. Saídas, janelas, vulnerabilidades. O apartamento contava a sua própria história. Móveis escassos, a maioria em segunda mão. Os brinquedos de Lily numa caixa de plástico, uma pequena televisão apoiada numa caixa de leite. Limpo, organizado, mas inconfundivelmente a casa de alguém que mal consegue sobreviver. Sarah ofereceu café, embora não tivesse a certeza se tinha o suficiente para um convidado. Estou bem. Deacon sentou-se no sofá gasto, com uma expressão preocupada. Identificamos o tipo do parque chamado Derek Russell, um capanga de baixo escalão dos Riverside Riders. Sarah sentou-se à sua frente. Isso é mau? É complicado. Os Riders são um clube rival, mas temos uma trégua há 3 anos. O que aconteceu no parque quebra essa trégua. O problema é que Derek não é inteligente o suficiente para fazer algo assim por iniciativa própria. Alguém ordenou o ataque e nós localizamos o Derek ontem e tivemos uma conversa. O tom de Deacon deixou claro que tipo de conversa tinha sido. Ele afirma que foi contratado por alguém de fora dos 2 clubes. Não revelou o nome, mas descreveu o indivíduo. Na casa dos 40 anos, fato caro, falava como se tivesse dinheiro. O Derek achou que talvez fosse um advogado ou empresário. O tipo pagou $5.000 em dinheiro para sabotar as motos. O estômago de Sarah deu um nó. Por que um empresário iria querer prejudicá-lo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Deacon inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. A questão é a seguinte, Sarah.
Derek viu-te. Não claramente, mas ele lembra-se de que havia uma mulher e uma criança no parque. Ele mencionou isso para quem o contratou antes de nós o encontrarmos. O sangue drenou do rosto de Sarah. Oh, Deus. Ei! A voz de Deacon era firme, mas tranquilizadora. Não vamos deixar nada acontecer com você, mas precisa entender a situação. Alguém com recursos, alguém fora dos canais habituais, está agindo e sabe que houve uma testemunha. O que faço a curto prazo? Deixe-nos continuar vigiando sua casa. Mude suas rotinas. Não vá a lugar nenhum sozinha. Fique de olhos abertos. A longo prazo, ele fez uma pausa. Aquele aviso de despejo na sua geladeira. Faltam 11 dias. Sarah corou. Ela pensava que o aviso estava escondido. Vou pensar em algo. O clube tem um abrigo. Um lugar com 3 quartos em um bairro tranquilo. Uma área melhor do que esta. Está vazio agora. Você e Lily podem ficar lá, sem aluguel até que a situação seja resolvida. Não posso. Sarah, o tom de Deacon impediu seu protesto. Eu entendo. És independente. Não queres caridade, mas isto não é caridade. É proteção. E não é só sobre ti. É sobre a Lily. A menção do nome da filha dela a atingiu em cheio. Sarah olhou para Lily, que estava feliz a colorir um desenho do que poderia ser um cavalo ou talvez um cão. Inocente, inconsciente do perigo que a cercava. Por quanto tempo? Perguntou Sarah baixinho. O tempo que for preciso. E o que quer em troca? Deacon olhou-a nos olhos com firmeza. Nada. Nós protegemos os nossos. Tornaste-te nossa no momento em que a tua filha salvou as nossas vidas. Sarah queria discutir. Queria manter a barreira de autossuficiência que tinha construído com tanto cuidado. Mas a barreira já estava a ruir. O despejo, as perspectivas de emprego nulas, a ameaça que pairava sobre elas. Posso pensar nisso? Perguntou ela. Claro, mas não penses por muito tempo. Depois que Deacon saiu, Sarah tentou se concentrar nas tarefas mundanas da vida. Lavar roupa, lavar louça, procurar vagas de emprego online, mas sua mente continuava voltando para a conversa. Um empresário em um terno caro, $5.000 em dinheiro. As linhas de ruptura que poderiam ter matado 6 homens. Seu telefone tocou às 14 horas. Número desconhecido. Alô. Silêncio do outro lado da linha. Não era bem silêncio. Respiração. Alguém a ouvir. Alô. Sarah repetiu a sua voz. Ela ligou imediatamente para Deacon. A linha foi completada. Ele atendeu ao primeiro toque. O que se passa? Acabei de receber uma chamada. Número desconhecido. Alguém ouviu, mas não falou. Pode ser um número errado. Pode ser um golpe. Ou alguém a testar se estás em casa. Uma pausa. Vou mandar o Hank aí. Faz as malas para ti e para a Lily. Só o essencial. Eu não disse que estava a aceitar. Sarah, alguém acabou de ligar para ver se tu atendias. Isso não é coincidência. Faz as malas agora. 20 minutos depois, Sarah tinha jogado roupas, produtos de higiene pessoal e os brinquedos favoritos de Lily em 2 mochilas. Lily estava confusa, mas animada com a aventura. Hank chegou com outro motociclista, o homem mais velho chamado Ace, numa carrinha. Vamos dar uma voltinha, explicou Hank a Lily num tom gentil. Ver uma casa nova. Tem um quintal grande. Gostas de quintais? Tem baloiço? Perguntou Lily esperançosa. Provavelmente podemos fazer isso acontecer. A casa segura ficava num bairro chamado Canyon Crest, perto da UC Riverside. Ruas arborizadas, casas bem conservadas, o tipo de área por onde Sarah já tinha passado de carro, mas nunca imaginou morar. A casa em si era modesta, mas agradável. Revestimento azul claro, acabamentos brancos, um gramado que realmente parecia verde. Por dentro, estava totalmente mobiliada, sem luxo, mas confortável. Móveis de verdade, não itens usados que estavam a dar as últimas. A cozinha tinha uma bancada de verdade. Um dos quartos tinha uma cama de casal com uma janela com vista para o quintal. Isto está mesmo bom? Perguntou Sarah, ainda meio à espera que houvesse alguma contrapartida. O clube é o proprietário, explicou Ace. Ele tinha cerca de 60 anos, barba grisalha e olhos gentis que se enrugavam quando sorria. Use-a para membros que precisam de um lugar para se esconder, ou para visitas de outros capítulos, ou... Encolheu os ombros. Pessoas boas que precisam de ajuda. Lily já tinha descoberto que o quintal era maior do que o prometido,
com um velho carvalho e canteiros de flores mal cuidados. Mamã, podemos plantar flores? Veremos. O bebê Hank colocou as malas no quarto principal. Vocês terão companhia desta noite. O Raz vai ficar com o primeiro turno. Ele ficará no quarto de hóspedes. Depois disso, vamos fazer turnos. Alguém ficará aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que as ameaças sejam neutralizadas. Sinto-me como se estivesse no programa de proteção a testemunhas, disse Sarah, tentando ser engraçada, mas acabando por parecer histérica. Basicamente estás mesmo, disse Hank com naturalidade. A diferença é que nós realmente nos importamos em manter-te viva. Naquela noite, Rosa chegou com mantimentos. Mantimentos de verdade, não os itens mínimos que Sarah costumava comprar. Legumes frescos, carne de boa qualidade, leite que não estava em promoção porque estava prestes a expirar. Precisas de comer, declarou Rosa, tomando conta da cozinha com movimentos eficientes. Uma rapariga em crescimento precisa de nutrição, e pareces que não tens uma refeição decente há meses. Não posso pagar-te por tudo isto, disse Sarah baixinho. Rosa virou-se do fogão, onde estava a aquecer uma caçarola que tinha trazido. Eu pedi-te isso? Não, mas então para de discutir. Agora estás sob a nossa proteção. Isso significa que fazes parte da família. A família cuida da família. Não faço parte da família. Sou apenas alguém que por acaso estava no lugar errado. Lugar errado? As sobrancelhas de Rosa se ergueram. Menina, estavas exatamente no lugar certo. Salvaste 6 vidas. Achas que isso não é nada? Achas que esquecemos esse tipo de coisa? Eu só não entendo por que vocês estão a ser tão bons com você, Rosa concluiu. Porque é assim que nós somos. O mundo vê o couro e as motos e pensa que somos monstros. Talvez alguns de nós já tenhamos sido. Mas um clube é tão forte quanto o seu código. E o nosso código diz que você protege pessoas inocentes. Você honra as suas dívidas. E você cuida dos seus. Agora você é um dos nossos. Simples assim. Sarah sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. Ela estava sozinha há tanto tempo, lutando, falhando e tentando ser forte para Lily, enquanto tudo desmoronava. A ideia de que alguém, muito menos várias pessoas, realmente se importava com o seu bem-estar era quase mais difícil de processar do que o perigo. Obrigada, ela sussurrou. Rosa a abraçou, e Sarah se deixou ser abraçada por essa mulher forte e gentil que cheirava a especiarias e perfume floral. Você vai ficar bem, murmurou Rosa. Tudo isso vai dar certo. Naquela noite, depois do jantar, e depois de colocar Lily na cama desconhecida, mas confortável, Sarah ficou na janela do quarto, olhando para a rua tranquila. A motocicleta de Razor estava estacionada na garagem. Lá dentro, ela podia ouvi-lo se movimentando pela casa, verificando as fechaduras, mantendo-se vigilante. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Deacon. Como está a casa? Melhor do que qualquer coisa que eu pudesse pagar, ela respondeu. Ainda parece exagerado. Acostume-se, veio a resposta. Agora está presa a nós. Sarah sorriu, apesar de tudo. Presa a um clube de motociclistas. Um mês atrás, a ideia a teria aterrorizado. Agora, de alguma forma, parecia a coisa mais segura do seu mundo. Ela estava prestes a desligar o telemóvel quando outra mensagem chegou. Número desconhecido. Sabemos onde você está. O sangue de Sarah gelou. As suas mãos tremiam enquanto ela capturava a mensagem e a reencaminhava para Deacon. A resposta dele foi imediata. Estou a caminho. Tranque a porta do quarto. Fique com a Lily. Em 5 minutos, ela ouviu várias motos a parar lá fora. Vozes na sala de estar. Razor, Hank, Deacon, outros. Sarah sentou-se na cama com Lily a dormir tranquilamente ao seu lado e ouviu os sons dos homens a prepararem-se para a violência. Houve uma batida suave na porta do quarto. Sarah, é o Deacon. Posso entrar? Ela destrancou a porta. Deacon entrou, com uma expressão severa. Estamos a vasculhar a casa e o perímetro. O Hank está a chamar mais pessoas. Vais ter 4 guardas esta noite, a revezar-se. Como é que eles nos encontraram? Estamos a trabalhar nisso. Pode ser que nos tenham seguido desde a tua antiga casa. Pode ser que tenham acesso a informações do clube de alguma forma. Ele fez uma pausa. Podem ser muitas coisas, mas eles não vão chegar até ti. E se chegarem? Os olhos de Deacon estavam duros.
Então eles vão aprender por que não se ameaça pessoas sob a proteção dos Hells Angels. O resto da noite passou em intensa vigilância. Sarah não dormiu, apenas abraçou Lily e ouviu os sons das motos indo e vindo, dos homens falando em voz baixa, de um bairro que era tranquilo e se transformou numa fortaleza. Por volta das 3 horas da manhã, houve uma comoção lá fora, gritos. O coração de Sarah bateu forte, depois silêncio. 10 minutos depois, Hank bateu à porta. Alguém tentou explorar o local. Ele disse, um miúdo provavelmente contratado para fazer o reconhecimento. Trocamos algumas palavras. Ele não vai voltar. Você viu? Não o matamos, se é isso que está a perguntar. Assustamo-lo. Mandamo-lo embora com uma mensagem para quem o contratou. A menina e a mãe dela estão fora dos limites. Se alguém tentar tocá-las, estará a declarar guerra a todo o clube. Sarah não sabia se ficava aliviada ou mais assustada. Isso vai detê-los? Depende do quão loucos eles são. A expressão de Hank suavizou-se ligeiramente. Tente dormir um pouco. Você está segura aqui. Mas enquanto Sarah estava deitada na escuridão, segurando Lily com força e ouvindo os guardas do lado de fora, ela se perguntou se alguém ainda estava realmente seguro. Ela tinha salvado 6 vidas 4 dias atrás. Agora, ela se perguntava se aquele momento heróico acabaria por custar tudo a ela e a sua filha. A manhã chegou muito clara, muito normal para uma noite que terminara em ameaças e medo. Lily acordou cheia de energia, alheia ao perigo que cercava o seu novo refúgio. Ela comeu as panquecas que Rosa trouxe às 8 horas. Aparentemente, a mulher não dormiu e implorou para brincar no quintal. Fica onde possamos ver-te, instruiu Sarah, posicionando-se na janela da cozinha, de onde tinha uma visão clara. Marcos estava lá fora, visível perto do carvalho, fingindo verificar o telemóvel, mas na verdade mantendo a vigilância do perímetro. A mensagem da noite anterior assombrava. Sabemos onde estás. Quem eram eles? O empresário que Derek Russo tinha descrito. Os Riverside Riders a vingar-se pela conversa de Derek com o clube. Algum terceiro que ela nem conseguia identificar. Deacon chegou às 9h30 com Hank e um homem que Sarah não conhecia. Mais velho, talvez com cerca de 50 anos, com cabelo grisalho preso num rabo de cavalo e olhos que tinham visto demais. Este é Snake, apresentou Deacon. Presidente do clube. Ele queria conhecê-la. O aperto de mão de Snake foi firme, mas não agressivo. A mãe do pequeno herói, disse ele com um leve sorriso. Ouvi muito sobre si. Não sou uma heroína. Foi a Lily que se manifestou. A coragem assume diferentes formas. Manifestar-se é uma delas. Manter-se firme quando se torna real é outra. Snake acomodou-se numa cadeira da cozinha, movendo-se com a precisão cuidadosa de alguém com lesões antigas. Temos uma situação e preciso de ser direto. Não se importa que eu seja direto? Não, um empresário inteligente chamado Victor Mendoza contratou Derek Russo para sabotar as nossas motos. Confirmamos isso através de várias fontes. Mendoza é dono de uma empresa de desenvolvimento imobiliário, a Riverside Premium Properties, que trabalha com imóveis comerciais, centros comerciais e empreendimentos habitacionais. A superfície parece limpo, mas ele está envolvido em negócios sujos. Por que é que ele quer prejudicá-los? Perguntou Sarah. Porque não lhe vendemos o nosso clube. A voz de Hank era monótona, zangada. O local fica numa área que ele quer desenvolver. Está lá há 30 anos. Tem história. Ele ofereceu-nos dinheiro. Nós recusamos. Ele ofereceu mais dinheiro. Nós recusamos novamente. Acho que ele decidiu resolver o problema de outra forma. Ele queria matá-lo por causa de um negócio imobiliário. Não matar, intimidar. Corrigiu Snake. Cortar os cabos de freio é uma declaração. Ver como vocês são vulneráveis. Vendam-me o edifício. O problema é que ele não contou com uma testemunha. E ele especialmente não contou com o facto de essa testemunha ser alguém que nós protegeríamos. Deacon pegou no telemóvel e mostrou uma foto a Sarah. Homem de meia idade, fato caro, barba bem cuidada. Este é Mendoza. Já ouviu antes? Sarah estudou a imagem. Nada familiar. Não, imaginei. Ele não é do tipo que faz o seu próprio trabalho sujo. Deacon guardou o telemóvel no bolso. Aqui está o nosso problema. Mendoza sabe que és testemunha. Provavelmente já percebeu que estás sob a nossa proteção.
Isso faz de ti um risco que ele precisa eliminar e um ponto de pressão que pode usar contra nós. Influência, disse Sarah baixinho, compreendendo a situação. Ele magoa-me a mim ou a Lily. Serão forçados a retaliar, o que chamará a atenção da polícia, ou a recuar e vender-lhe o que ele quer. Inteligente, reconheceu Snake. É exatamente essa a jogada dele, o que significa que precisamos de virar o jogo. Como? Os três motociclistas trocaram olhares. Finalmente Snake disse: vamos tornar isto público. Vocês registram uma queixa na polícia sobre as mensagens de texto, a chamada tudo. Fazemos barulho sobre a ligação de Mendoza à sabotagem. Vamos chamar a atenção da mídia. De repente, ele não poderá mais tocar em vocês sem chamar a atenção para si mesmo. A polícia não fará nada, protestou Sarah. Uma mensagem anônima. Eles dirão que não é suficiente. Talvez. Mas combinado com a declaração de Derek Russo, que o detetive Morrison terá esta tarde, e o nosso testemunho sobre as tentativas de Mendoza de comprar a nossa propriedade, começa a aparecer um padrão. Começa a aparecer uma história que a imprensa local possa se interessar. Sarah sentiu as paredes a fecharem-se. Quer que eu coloque a mim e a Lily no meio de uma briga pública entre um clube de motociclistas e um empresário? Queremos que nos ajude a protegê-lo, disse Hank gentilmente. Neste momento, és um segredo. Segredos são fáceis de fazer desaparecer. Figuras públicas são mais difíceis de atingir. A menos que Mendoza decida que vale a pena correr o risco, ele não o fará. A voz de Snake transmitia absoluta certeza. Homens como Mendoza operam nas sombras. Eles pagam a pessoas como Derek para fazer o trabalho sujo, porque não podem arriscar ser expostos. No momento em que o expusermos, ele recuará. Encontrar outro ângulo, outra propriedade. E se estiver errado, ninguém respondeu imediatamente. Então Deacon disse baixinho: então vamos garantir que ele se arrependa de ter ouvido o seu nome. A ameaça implícita deveria ter assustado Sarah. Em vez disso, ela sentiu uma estranha sensação de segurança. Esses homens, fora da lei, criminosos pela definição da sociedade, estavam dispostos a entrar em guerra por ela, por Lily, por causa de um código que dizia que dívidas eram pagas e proteção era absoluta. Está bem, disse Sarah. O que preciso de fazer? Ao meio-dia, estavam na delegacia de polícia de Riverside. O detetive Morrison ouviu o relato de Sarah com preocupação crescente, tirou fotos das mensagens de texto e registrou um boletim de ocorrência. Quando Sarah mencionou o nome de Victor Mendoza, informação fornecida pelo clube, a expressão de Morrison mudou. É um nome importante para se mencionar, disse ele com cautela. É verdade? Perguntou Sarah. Derek Russo prestou depoimento implicando Mendoza? Morrison hesitou, depois acenou com a cabeça. Sim, os advogados de Mendoza envolveram-se imediatamente. Alegam que Russo está a mentir para reduzir as suas próprias acusações, sem qualquer comprovação. Eu estou a comprovar, disse Sarah com firmeza. Sou testemunha da sabotagem que Russo cometeu e agora sou um alvo por causa disso. Se Mendoza está envolvido, é difícil provar, interrompeu Morrison. Russo diz que Mendoza o contratou, mas foi em dinheiro. Sem documentos, sem gravações, apenas a palavra dele. Às vezes, a palavra é tudo o que se tem, resmungou Hank atrás de Sarah. Ele insistiu em acompanhá-la para dentro, embora a sua presença claramente deixasse Morrison desconfortável. O Ministério Público está a investigar, disse Morrison. Mas vou ser sincero consigo, menina Mitchell. Processar alguém como Mendoza é difícil. Ele tem recursos, advogados, conexões. Mesmo que montemos um caso, levará meses, talvez anos. Então, o que devo fazer enquanto isso? Esconder-me? Fique atenta, varie a sua rotina, aumentaremos as patrulhas na sua área. O tom de Morrison sugeria que ele sabia o quão inadequado isso soava. Fora da delegacia, Sarah sentiu a frustração aumentar. É isso? Eles registram um boletim de ocorrência e esperam que Mendoza se canse. Esse é o sistema legal, disse Deacon. É por isso que a maioria das pessoas não confia nele. E agora? Agora vamos usar a mídia. Deacon acenou para uma mulher que se aproximava deles. Na casa dos 30 anos, traje profissional e acompanhada por uma equipa de filmagem. Sarah Mitchell, conheça Jess. Ela é repórter da KABC News. Cobre crimes e corrupção local. Jessica estendeu a mão com um sorriso solidário.
Senhorita Mitchell, gostaria de ouvir a sua história, especificamente sobre ter testemunhado um crime e posteriormente ter sido ameaçada. Sei que um empresário local pode estar envolvido. Sarah olhou para Deacon, que acenou com a cabeça em sinal de encorajamento. Era isso, o momento em que ela deixou de ser invisível e se tornou uma história, uma figura pública, alguém que não poderia desaparecer silenciosamente. Sim, disse Sarah. Gostaria de contar o que aconteceu. A entrevista ocorreu num parque diferente do Fairmount, mas com um layout semelhante. As perguntas de Jessica eram diretas, mas justas. Ela perguntou sobre o dia da sabotagem, sobre o aviso de Lily aos motociclistas, sobre as ameaças subsequentes. Ela perguntou sobre Victor Mendoza sem mencioná-lo diretamente, usando frases como um proeminente empreendedor local e interesses comerciais na área. Você está com medo? Perguntou Jessica. Sarah olhou diretamente para a câmara. Estou apavorada, mas também sou mãe e ensinei minha filha a dizer a verdade sobre coisas ruins. Não posso dizer isso a ela e depois me esconder quando é a minha vez de falar. O que você quer que as pessoas saibam? Que as testemunhas não devem ser punidas por fazerem a coisa certa. Que pessoas com dinheiro e poder não devem poder ameaçar cidadãos comuns sem consequências. E que Sarah fez uma pausa, procurando as palavras para dizer que, às vezes, a proteção vem de lugares inesperados. Às vezes, as pessoas que a sociedade diz para você temer são as que realmente mantêm você seguro. Era um apoio subtil aos Hells Angels, um território perigoso para a maioria das pessoas, mas Sarah falava a sério. Esses homens tinham alimentado a sua filha, dado-lhes abrigo e protegido-as durante a noite. Tinham conquistado a sua lealdade. O segmento foi ao ar naquela noite às 18 horas. Sarah assistiu na sala de estar do abrigo, cercada por motociclistas. Rosa tinha trazido o jantar. Lasanha, pão de alho e salada. Lily estava a dormir no quarto, exausta de um dia a brincar ao ar livre sob o olhar atento de Marcos. A voz de Jessica Torres narrava as imagens do Fairmount Park. O que começou como uma tarde rotineira neste Riverside Park tornou-se um nexo perigoso de crime, coragem e questões sobre justiça na nossa cidade. O rosto de Sarah encheu o ecrã. Ela parecia cansada, mas determinada. Forte até. Quando é que ela começou a parecer forte? Entramos em contato com Victor Mendoza e a Riverside Premium Properties para comentar, continuou Jessica. Eles recusaram-se a ser entrevistados, mas forneceram uma declaração negando qualquer conhecimento sobre Derek Russo ou envolvimento em atividades criminosas. Já estão a negar, murmurou Snake. Isso é bom. Significa que o abalamos. O telemóvel de Sarah vibrou. Número desconhecido. O seu coração acelerou. Ação estúpida. Vais arrepender-te de teres ido a público. Ela mostrou a mensagem a Deacon, que imediatamente começou a fazer chamadas. Em poucos minutos, os guardas do lado de fora duplicaram. Hank estava a coordenar uma varredura na vizinhança. As muralhas da fortaleza estavam a ficar mais fortes. Ele está com medo, disse Rosa, surpreendendo Sarah. A mulher mais velha tinha ficado calada durante a transmissão, mas agora seus olhos estavam ferozes. Homens como Mendoza só ameaçam quando estão a perder o controlo. Isso é bom, não é uma sensação agradável, admitiu Sarah, porque não estás habituada a revidar, mas agora estás, e tens um exército a apoiar-te. As mensagens continuaram a chegar ao longo da noite, cada vez mais perturbadas, prometendo violência, usando uma linguagem que deixava Sarah com arrepios. Deacon documentou cada uma delas, encaminhando-as para Morrison. Estou a construir o caso, explicou ele. Cada ameaça é uma prova. Às 22 alguém bateu à porta da frente. Todos ficaram tensos. Hank atendeu com a mão perto da arma que Sarah sabia que ele carregava. Era o detetive Morrison, parecendo exausto. Mendoza foi preso, disse ele sem preâmbulos. Essas mensagens de texto vieram de um telemóvel descartável que rastreamos até ao seu prédio comercial. As imagens de segurança mostram-no a comprá-lo há 3 dias. Combinado com a declaração de Russo e a sua entrevista a gerar pressão pública, o Ministério Público agiu rapidamente. Sarah sentiu os joelhos fraquejarem. Ele foi realmente preso, acusado de intimidação de testemunha, conspiração para cometer agressão com arma mortal e algumas outras coisas. O Ministério Público marcou audiências de fiança para amanhã.
Os advogados dele vão contestar, mas Morrison realmente sorriu. A sua entrevista acendeu uma chama. A Câmara Municipal está a receber ligações. O gabinete do prefeito está envolvido. Mendoza vai ter dificuldade em fazer isso desaparecer. Depois que Morrison saiu, o abrigo explodiu em uma comemoração moderada. Nada exagerado. Lily estava a dormir, mas o alívio era palpável. Rosa abraçou Sarah com força. Snake deu uma palmada nas costas de Hank. Deacon ergueu uma cerveja num brinde silencioso. Sarah sentou-se no sofá a processar tudo. Não tinha acabado. Mendoza poderia pagar a fiança, contratar advogados melhores, encontrar outras maneiras de ameaçá-la. Mas, por enquanto, naquele momento, ela tinha vencido. Ela tinha dito a verdade publicamente e sobrevivido. Fizeste bem, disse Hank, sentando-se ao lado dela. O seu corpo enorme fez as molas do sofá rangerem. Foi preciso coragem para aparecer na televisão. Eu tremi o tempo todo. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Ele apontou para a casa ao redor deles. Sabes que podes ficar aqui o tempo que precisares, certo? Não apenas até que Mendoza seja julgado. Precisas de tempo para encontrar trabalho, poupar dinheiro, estabilizar-te. Este lugar é teu. Não posso continuar a receber de vocês, Sarah. A voz de Hank era gentil, mas firme. Tu deste-nos as nossas vidas. Estamos a dar-te uma casa e alguma paz de espírito. Isso não chega nem perto de ser um equilíbrio. Para de tentar equilibrar uma balança que não precisa de equilíbrio. Sarah sentiu as lágrimas a brotarem. Não sei como te agradecer. Não precisas de agradecimentos. Só preciso que aceites que agora fazes parte de algo. A família nem sempre se parece com os cartões postais. Às vezes, parece um bando de motociclistas, uma mãe solteira e um herói de 5 anos. Mas é uma família da mesma forma. Naquela noite, Sarah dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Os guardas ainda estavam lá fora. A ameaça não tinha desaparecido completamente, mas algo fundamental tinha mudado. Ela não estava mais sozinha. Não estava a lutar contra inimigos invisíveis sem aliados. Estava protegida. Estava a ser vista. Contra todas as probabilidades, estava em casa. Victor Mendoza pagou a fiança após 3 dias, mas o estrago já estava feito. A cobertura da notícia desencadeou uma investigação mais ampla sobre a Riverside Premium Properties. Acontece que a tentativa de sabotagem dos Hells Angels não foi a sua primeira incursão na intimidação criminosa. Apenas a primeira vez que foi apanhado. O Ministério Público encontrou outros 2 proprietários que se apresentaram com histórias de ameaças e incidentes suspeitos após recusarem as ofertas de compra de Mendoza. Sarah acompanhou as notícias obsessivamente durante a primeira semana, assustando-se com sombras, esperando retaliação. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas e os problemas legais de Mendoza se agravavam, a ameaça imediata desapareceu. Os seus advogados estavam ocupados demais lutando contra as múltiplas acusações para orquestrar uma vingança. E os holofotes estavam muito brilhantes. Qualquer coisa que acontecesse a Sarah agora apontaria diretamente para ele. Ele está acabado, anunciou Snake numa reunião do clube a qual Sarah foi convidada a assistir. O promotor está a oferecer-lhe um acordo judicial. 18 meses, entrega das licenças comerciais, pagamento de indenização. Ele vai aceitar, em vez de arriscar um julgamento. Então, acabou? Perguntou Sarah. Acabou. O alívio deveria ter sido absoluto. Em vez disso, Sarah sentiu-se estranhamente vazia. Acabado significava que ela poderia deixar o abrigo, poderia voltar à sua vida normal, exceto que ela não tinha uma vida normal para onde voltar. O seu apartamento tinha sido alugado para outra pessoa. As suas perspectivas de emprego ainda eram inexistentes. A sua conta bancária ainda estava vazia. "O que vais fazer?" perguntou Rosa numa tarde. Elas estavam na cozinha do abrigo, Rosa a ensinar Sarah a fazer o seu famoso molho vermelho do zero. Lily estava no quintal com Marcos, que se mostrou surpreendentemente bom com crianças e agora vinha regularmente só para brincar com ela. "Não sei", admitiu Sarah. "Procurar outro apartamento, acho. Outro emprego. Recomeçar. Ou o quê? Ou podes ficar aqui. Torná-la permanente." Rosa picava alho com eficiência experiente. "O clube já aprovou. A casa é sua, se quiser.
sem aluguer, sem compromissos. Não posso simplesmente morar aqui de graça. Quem disse de graça? Os olhos de Rosa brilharam. Acha que esta casa se mantém sozinha? O gramado precisa ser cortado. As calhas precisam ser limpas. O interior precisa do toque de uma mulher. Você já viu como os homens vivem. Além disso, estamos sempre a precisar de ajuda com eventos do clube, angariações de fundos, comícios, a campanha de recolha de brinquedos no Natal. Tu podias coordenar essas coisas. Tornar isso oficial. Estás a oferecer-me um emprego. Estou a oferecer-te um lugar, um propósito, uma família. Rosa pousou a faca e virou-se para Sarah. Olha, eu sei que é pouco convencional. Sei que as pessoas vão comentar. Uma mãe solteira a viver numa casa segura dos Hells Angels. O que é que isso significa? Mas quem se importa com o que as pessoas pensam? Tu e a Lily estão seguras aqui, felizes aqui. Por que abandonar isso só porque a sociedade diz que é estranho? Sarah olhou pela janela para Lily, que ria enquanto Marcos a empurrava no baloiço que ele tinha instalado na semana passada. A sua filha tinha florescido no último mês, mais confiante, mais alegre, dormindo a noite toda sem pesadelos. O estresse constante que Sarah carregava como uma mochila tinha diminuído. Ambas tinham mudado. Não quero ser um fardo, disse Sarah baixinho. Fardo? Rosa riu. Filha, trouxe vida a este lugar. Os rapazes agora limpam o que sujam porque sabem que estás aqui. O Hank passa por aqui 2 vezes por semana só para tomar café e conversar. O Deacon tem ensinado a Lily a jogar xadrez. Não és um fardo. És o coração que não sabíamos que precisávamos. Naquela noite, Sarah tomou uma decisão. Convocou uma reunião do clube, a primeira vez que se dirigia formalmente ao grupo. 20 homens vestidos com coletes de couro e rosa reuniram-se no clube. Sarah ficou à frente, com Lily a segurar a sua mão. Quero agradecer-vos, começou Sarah, com a voz mais firme do que esperava. Há um mês eu estava prestes a ser despejada. Não tinha nenhum sistema de apoio, nenhuma rede de segurança, nenhuma ideia de como iria proteger a minha filha. Então a Lily fez algo corajoso, e todos vocês responderam com mais gentileza do que eu tinha experimentado em anos. Ela olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de todos. O olhar caloroso de Hank, o leve aceno de encorajamento de Deacon, o rosto marcado de Snake mostrando uma emoção rara. Marcos acenando para Lily, que acenou de volta com entusiasmo. Ofereceram-me um lugar seguro para ficar permanentemente, para ajudar a coordenar os eventos do clube e fazer parte desta comunidade. E eu quero aceitar, mas preciso de saber com certeza que todos vocês concordam com isso. Que não estou a impor-me ou a tirar partido da situação. Ou... Sim, Hank interrompeu com a sua voz retumbante. Próxima pergunta. Risos ecoaram pela sala. Snake levantou-se, silenciando as risadas. Sarah, deixe-me ser claro. Salvaste 6 vidas. Enfrentaste ameaças com coragem. Apareceste na televisão e colocaste-te em risco para denunciar a corrupção. És exatamente o tipo de pessoa que este clube respeita. E a tua filhinha, ele apontou para Lily. Ela tem mais coragem do que metade dos candidatos que treinamos. A tua família vota por unanimidade. Fica o tempo que quiseres, para sempre, se for essa a tua escolha. Aplausos encheram o clube. Lily sorriu, sem entender completamente, mas alimentando-se da energia positiva. Sarah sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas de felicidade, lágrimas de alívio, lágrimas de gratidão. Está bem, disse ela com a voz embargada. Está bem, vamos ficar. A transformação aconteceu gradualmente. Sarah pintou a cozinha da casa segura com um tom amarelo acolhedor. Rosa ajudou-a a comprar decorações em lojas de artigos usados para que o local parecesse menos um abrigo e mais um lar. Lily começou o jardim de infância numa escola próxima, uma boa escola num bairro seguro, do tipo que Sarah nunca imaginou poder pagar. Marcos se ofereceu para estar na lista de contatos de emergência, aparecendo nas reuniões de pais e professores, com seu corte de cabelo orgulhosamente usado e seu comportamento perfeitamente educado. Sarah assumiu a coordenação do trabalho comunitário do clube. Ela descobriu que os Hells Angels faziam muito mais trabalho de caridade do que o público imaginava. Campanhas de arrecadação de brinquedos,
campanhas de arrecadação de fundos para veteranos, jantares de ação de graças para famílias sem teto. Ela tinha um talento especial para organização, relações públicas e para suavizar a imagem do clube sem comprometer a sua identidade. Sob a sua orientação, a reputação da filial de Riverside começou a mudar. Ainda respeitados, ainda temidos por aqueles que os contrariavam, mas também conhecidos como pessoas que protegiam a sua comunidade. 3 meses depois de se mudar definitivamente para a casa segura, Sarah estava no quintal, observando Lily brincar. Os canteiros de flores que ela plantara estavam a florescer. Rosas, lavanda, girassóis alegres. O carvalho tinha agora uma casa na árvore, construída por Ace e T-Bone ao longo de 2 fins de semana, com Lily como sua assistente supervisora. Está bonito, disse Deacon, juntando-se a ela. Ele tinha se tornado uma presença regular, passando na maioria das noites para ver como estavam. Sarah suspeitava que era mais do que um dever de proteção. Havia algo na maneira como ele olhava para ela. Algo cuidadoso e esperançoso. É verdade, Sarah concordou. Pareces feliz. Estou. É estranho, não é? Eu provavelmente deveria estar mais preocupada com o que as pessoas pensam sobre o futuro e sobre ser feliz. O sorriso de Deacon era gentil. Sarah, você mereceu isso. Tu mereces paz. É tão diferente do que eu imaginava que a minha vida seria. Melhor ou pior, Sarah considerou. 1 ano atrás, ela era casada com um homem que a abandonou, afogada em dívidas, aterrorizada e sozinha. Agora ela morava numa casa pela qual não precisava pagar, cercada por pessoas que morreriam para proteger a sua filha, com um propósito, uma comunidade e algo que parecia notavelmente como pertencimento. Melhor, ela disse com firmeza. Definitivamente melhor. Ótimo. Deacon hesitou, depois disse. Sei que isto pode ser complicado, e podes recusar, mas gostarias de jantar um dia destes? Só nós os dois? Quero dizer, como um encontro. O coração de Sarah deu um salto. Ela tinha notado a atenção de Deacon. Tinha se dado conta de que ansiava pelas visitas dele. Tinha se apanhado a prestar atenção extra à sua aparência nos dias em que sabia que ele iria aparecer, mas tinha assumido. Tem a certeza? Perguntou ela. Eu venho com muita bagagem. Uma criança, ligações ao clube, o meu próprio trauma. Sarah. Deacon pegou na mão dela, o seu toque quente e firme. Não tenho medo de bagagem, e a Lily é ótima. Toda esta situação é ótima. Eu só gosto de ti, já há algum tempo. Queria respeitar os limites. Não queria que te sentisses pressionada. Mas se há uma oportunidade, sim, disse Sarah, surpreendendo-se com a rapidez da resposta. Sim, eu gostaria. O seu sorriso transformou o seu rosto, fez com que parecesse mais jovem, mais suave. Sim, sim. Naquele sábado, Rosa insistiu em tomar conta da Lily, enquanto Sarah e Deacon foram jantar a um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Conversaram durante 3 horas sobre a história dele no clube, sobre os sonhos dela antes do casamento se desfazer, sobre a estranha reviravolta do destino que os tinha unido. Parecia natural, fácil, como conversar com alguém que ela conhecia há anos, em vez de meses. Quando ele a acompanhou até a porta no final da noite, perguntou: Posso beijar-te? Sarah respondeu levantando-se na ponta dos pés e indo ao encontro dele. O beijo foi gentil, explorador, cheio de possibilidades. Quando se separaram, ela estava a sorrir. Devo entrar antes que a Lily comece a perguntar onde estou, disse ela. Ok, na mesma hora na próxima semana. Com certeza. Lá dentro, Rosa estava a ler uma história para Lily dormir. A mulher mais velha olhou para o rosto de Sarah e sorriu. Já estava na hora, murmurou. Os meses se transformaram em estações. O outono deu lugar ao inverno. A campanha de Natal do clube para arrecadar brinquedos foi a maior de todas. Com as habilidades organizacionais de Sarah atraindo patrocinadores corporativos e cobertura da mídia, Lily floresceu, fazendo amigos na escola, chegando em casa com histórias e trabalhos artísticos e habilidades de leitura que melhoravam a cada semana. A relação entre Sarah e Deacon aprofundou-se lentamente, com cuidado. Ele era paciente e compreensivo quando o trauma dela dificultava a intimidade. Nunca a pressionava, sempre respeitoso.
Lily adorava-o, especialmente depois de ele lhe ter ensinado a andar de bicicleta com rodinhas na entrada da garagem. Numa noite de fevereiro, Snake convocou uma reunião do clube. Sarah agora participava regularmente, não mais como convidada, mas como membro aceito da comunidade. Snake ficou à frente, com uma expressão séria. Tenho notícias sobre Mendoza, anunciou ele. A audiência de sentença foi hoje. O juiz deu-lhe 3 anos, mais do que o acordo judicial, porque as provas de intimidação de testemunhas continuavam a acumular-se. Ele vai para a prisão. A sala explodiu em satisfação. A justiça finalmente foi feita, mas Snake ainda não tinha terminado. Mais do que isso, as suas propriedades estão a ser liquidadas para pagar a indenização e as custas judiciais, incluindo o terreno que ele queria para o nosso clube. Fez uma pausa para causar efeito. O clube votou para comprá-lo. Estamos a expandir, a construir um centro comunitário adequado, um local para reuniões, mas também para as crianças da vizinhança, para eventos, para tudo o que a Sarah tem organizado na sua sala de estar. A Sarah ficou boquiaberta. Um centro comunitário. A sua ideia de tornar o clube mais visível, mais envolvido em trabalhos positivos. Está a funcionar. As pessoas agora veem-nos de forma diferente. Ainda somos duros quando precisamos de ser, mas também fazemos parte da comunidade. Queremos aproveitar isso, mas precisamos de alguém para o gerir. Alguém com visão e capacidade de organização e que tenha a confiança tanto do clube como do público. Os olhos de Snake encontraram os dela. O emprego é seu, se o quiser. Salário real, benefícios, tudo. Sarah não conseguia falar. 1 ano atrás, ela procurava desesperadamente por vagas com salário mínimo em sites de emprego. Agora, estava a receber uma oferta de emprego de verdade, com um propósito real, de pessoas que a respeitavam. Sim, com certeza. Sim. Os aplausos eram ensurdecedores. Lily, sentada nos ombros de Marcos no fundo da sala, aplaudia ruidosamente, apesar de não entender completamente o que tinha acontecido. Após a reunião, enquanto as pessoas saíam para a noite fria de fevereiro, Hank chamou Sarah de lado. Sabes o que fizeste, certo? Aceitaste um emprego, mudaste-nos. A sua expressão estava invulgarmente vulnerável. Este clube tem sido a minha família há 30 anos. Uma boa família, mas difícil, sabes? Toda de arestas, lealdade e violência quando necessário. Então tu e a Lily apareceram e, de repente, a suavidade, risos, flores no quintal e uma criança de 5 anos a mandar em nós para limparmos a nossa linguagem. Ele sorriu. Lembraste-nos que podemos ser mais do que o mundo espera. Isso é um dom. Sarah abraçou-o. Este homem enorme que inicialmente a aterrorizava e agora parecia o tio que ela nunca teve. Vocês deram-me um lar quando eu não tinha nada. Acho que estamos quites. Nem de longe, mas podemos continuar a tentar equilibrar as coisas. Naquela noite, ao colocar Lily na cama, Sarah perguntou: Estás feliz aqui, querida, nesta casa, com esta vida? Super feliz, disse Lily com a certeza que só uma criança de 5 anos pode ter. Tenho-te a ti, a Rosa, ao Hank, ao Deacon, ao Marcos e a todos os meus amigos da escola. Isso é muita felicidade. É mesmo, não é? Mamã, tu estás feliz? Sarah pensou no caminho que a trouxe até aqui. A dor do abandono, o terror da pobreza, a tarde desesperada no parque, quando ela quase fugiu de um problema que não era dela. Ela pensou na voz corajosa da filha, alertando sobre os motociclistas vestidos de couro com corações maiores do que qualquer um poderia imaginar, sobre encontrar uma família no lugar mais improvável. Sim, querida, disse ela suavemente, beijando a testa de Lily. Estou muito, muito feliz. Lá fora, ela podia ouvir as motos a ligarem enquanto os membros do clube voltavam para casa. A moto de Deacon ainda estava na garagem. Ele esperou para dar boa noite. Através da janela, ela podia vê-lo a verificar o telemóvel, paciente como sempre. Sarah olhou ao redor do quarto que se tornara o deles. Paredes amarelas suaves, fotos na cômoda, os desenhos de Lily colados com orgulho. Um lar de verdade, uma vida de verdade, não a que ela havia planejado, mas de alguma forma melhor por ser inesperada. Ela pensou no futuro, no centro comunitário a ser construído, no relacionamento com Deacon a ser cultivado, no crescimento contínuo de Lily,
no trabalho interminável de ajudar um clube de motociclistas a transformar sua imagem sem perder sua identidade. Era assustador, era emocionante, era exatamente o que ela queria. Bons sonhos, pequena heroína, sussurrou Sarah para Lily, que já estava a adormecer. Depois, saiu para encontrar Deacon, para planear a semana deles, para continuar a construir essa vida estranha, bela e perfeitamente imperfeita que todos tinham criado juntos. A noite estava fresca e clara, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Em algum lugar distante, o motor de uma motocicleta rugia. Aquele som que antes a assustava e agora significava segurança, significava família, significava lar. Sarah sorriu. Há um ano ela estava destruída. Agora estava inteira. Tudo porque uma menina de 5 anos teve a coragem de alertar estranhos sobre um homem mau que cortava freios, e estranhos tiveram a honra de protegê-la em troca. Às vezes, Sarah refletiu, a família encontra você das maneiras mais inesperadas, e às vezes as famílias mais inesperadas são exatamente o que você